Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui na quarta-feira. Gostaríamos de estar com vocês aqui presencialmente, mas ainda não, não é? Nós estamos começamos nesse domingo, dia da ceia, a primeira ceia de maio. Nós estivemos com alguns irmãos, só chegaram 36 irmãos aqui, com alguns jovens e alguns adolescentes, pré-adolescentes, mas não chegamos nem ao mínimo, que era 50 pessoas no domingo. Esse domingo agora, nós estamos disponibilizando 70 lugares, porque nós temos 77 lugares, 7 para o pessoal do diácono, a banda, etc., e 70 lugares para esse domingo agora, Dia das Mães. Então, a chamada de hoje é para o dia das Mães, que vai ser um culto especial das mães, com homenagem especial para as mães e em especial também o aniversário da minha mãe, que vai ser no dia 9 agora, e para mim vai ser um dia muito especial e eu creio que para você também. Então nós estamos disponibilizando mais lugares e domingo nós vamos ter um sorteio para algumas mães. Então o pessoal que participar da live, principalmente do culto transmitido em casa e aqui, eu vou sortear para quem estiver aqui, na verdade, algum presente para você levar para sua mãe. Então vai ser um tempo assim especial e vai ser um refrigério, porque nesses 50 dias aproximadamente que estamos em isolamento social, tem sido um estresse, não é verdade? Algumas mulheres, alguns homens me ligaram falando dessa estresse dentro de casa, esse clima que às vezes é complicado. E nas quartas-feiras nós estamos falando um pouco sobre a manutenção da família. Hoje nós vamos comentar sobre filhos mimados e apenas um bate-papo. A nossa convidada especial hoje é a pastora Maria. Ela estava aqui e eu peguei ela pelo cabelo, ela está aqui do meu lado, daqui a pouco ela vai comentar algumas coisas. Então hoje vai ter um bate-papo, álbum de família, continua álbum de família. Quarta-feira que vem, álbum de família. E hoje eu estou um pouco diferente, né? Usei uma tinta mágica, entrei no túnel do tempo e eu creio que eu dei uma remoçada aí de pelo menos uns 10 anos atrás. Me sinto um jovem, hoje eu estou mais alegre, porque quando eu olhei no espelho, o ancião saiu e voltou um jovem de 45 anos ou 40 anos. Então eu espero que você não estranhe o Barba Negra hoje sendo a pessoa que está fazendo esse bate-papo hoje na nossa live de quarta-feira. Como sempre, eu quero orar por você, quero te abençoar e eu quero que você não fique inibido. A intenção de trazer essa mensagem sobre filhos mimados dentro da teologia e dentro também do ambiente familiar, não é para te inibir, é apenas para a gente ver os indicadores, né, o termômetro dos nossos filhos dentro de casa. Eu sofro com isso, você sofre com isso e nós queremos trazer alguns antídotos hoje. Nós estamos procurando uma vacina para o coronavírus e hoje eu vou tentar trazer uma vacina para os mimos que nós damos para os nossos filhos. Eles não nasceram mimados, fomos nós que os mimamos, né? Demais, e hoje nós vamos tentar desmimá-los. Então vamos pensar sobre isso, e hoje nós temos a psicóloga Maria, nossa pastora aqui junto conosco, aqui na Lagoinha Santa Mônica, e ela, melhor do que qualquer pessoa, pode nos ajudar nesse tempo de pensar sobre isso. Estou te instigando a pensar sobre isso, não estaremos trazendo nenhum peso para você, nenhuma condenação, porque quem está em Cristo nenhuma condenação há. Mas eu quero que você detecte se o vírus do mimo está em você, né? Se você foi contaminado por isso na sua infância, agora ou depois. Eu, às vezes, em mim, eu encontro alguns vírus do mimo, né? De ser uma pessoa mimada. Às vezes me sinto mimado por Deus, fui mimado pelos meus avós, pelos meus pais, pela igreja, pelos meus líderes, até porque eu fui muito solícito, então isso, a solicitude gera uma ligação, um vínculo, e as pessoas acabam te protegendo demais. Então isso às vezes é bom, e às vezes não é tão bom assim. Então nós vamos falar sobre isso hoje, na nossa live, sobre filhos mimados. Então tem filhos mimados e tem filhos de Deus mimados, cristãos mimados. Então nós vamos comentar, fazer uma salada de fruta hoje, esse novo pastor que te fala, depois da pintura da barba. Hoje eu espero que eu seja mais humorístico
e melhor para que você se sinta bem. Amém? É o momento de darmos risada e sermos abençoados. Hoje, só para ter uma ideia, eu saí com a minha esposa, a pastora Nice. Nós fomos comprar algumas coisas lá no BH. E parece que encontramos um irmão na saída da casa, mas hoje nós estamos com máscaras iguais. Já faz uns 50 dias que eu pedi para ela fazer uma máscara para mim de florzinha. E ela resistiu a isso, falou, não, mas máscara de florzinha homem não usa. Mas por que homem não pode usar um jardim no lugar? Então a minha máscara tem florzinha sim. E eu saí com ela, ela fez uma para ela, uma para mim. E eu consegui bater o pé na parede e ela fazer essa máscara para mim. Então foi motivo de discussão, de debate, chamamos até o Moro para fazer, desculpa, então, para fazer uma defesa jurídica, mas no final deu certo, hoje eu saí com ela e ela até amou sair comigo com máscaras de par, de florzinha. Depois ela vai mandar uma foto para você e nós temos até uma foto junto de máscara de florzinha. E até o final dessa live você vai nos conhecer juntos de máscara de florzinha. E por isso que eu pintei a barba, porque eu fiquei tão bonito em máscara de florzinha, que eu era preta com florzinhas coloridas, e eu pintei a barba e eu me senti assim tão jovem. Quero brincar com você, não sou só seu pastor, sou seu amigo também, e a melhor coisa é a vida com Cristo. Amém? Quero orar por você agora, se você puder orar comigo. Aí em casa, em nome de Jesus, e eu espero que você seja alimentado e edificado pela palavra de hoje. Pai, obrigado por cada irmão que está aqui, em nome de Jesus, e o abençoo de forma poderosa. Que nessa noite o teu Espírito venha conosco para nos ensinar, não só o que vamos instigar, vamos falar, mas tudo que precisamos entender das nossas vidas, para que através da tua palavra sejamos ensinados e venha o refrigério do Senhor pela tua presença. Tua palavra diz que a presença do Senhor nos traz refrigério, nos traz dias bons. E por isso nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção que você está aí, que bênção que Deus está na sua vida, e a bênção de Deus está sobre você. O texto que eu vou usar hoje, ele está aqui em Gênesis 37. E Gênesis 37 você conhece, que é a história de José. E nós vamos apenas não estacionar nesse texto, mas nós vamos entender um pouco sobre a vida de José em outra ótica, que é os mimos de José pelo seu pai. Então, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e essa é a história de Jacó. Essa é a história de Jacó, ponto. Sendo José de 17 anos, versículo 2, sendo Jacó de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais que todos os outros, odiaram-no, e já não podia falar com ele pacificamente. Os problemas de José não foi só um plano de Deus, não é? Mas os problemas que José passou dentro da filiação de Jacó, dentro dos seus filhos, teve a ver também com essa preferência de Jacó pelo seu filho José. Né? Então José passou muitas dificuldades, e Deus usou essas dificuldades para treiná-lo até chegar ao governo, mas isso também passa por uma falta de sabedoria de Jacó em relação a não dividir esse amor e a mimar mais José do que os outros filhos. José trazia má notícias, José era a rádio pioa, né, o pinhão, como eles falam, de Jacó. Então toda má notícia, a mídia era o José que trazia tudo que os outros filhos, os irmãos, né, os filhos de Bila e os filhos de Zipa, que era a mulher de seu pai, ele trazia, porque ele era filho de Raquel, a mulher que ele mais amou.
e por isso pagou tantos anos de trabalho por ela, a Labão, o seu sogro. Agora, nesse momento, Jacó traz um mimo. Então nós vamos falar sobre filhos mimados e eu queria trazer esse texto. Você pode ler esse texto em casa, refletir sobre isso. Eu não estou tirando o mérito que Deus não usou a história de José para levar ele ao governo. Mas todo o treinamento de José, todo o sofrimento dele ser preso, dele ser instigado pelos irmãos, dele ser colocado numa cova, dele ser vendido para os ismaelitas, dele ser escravo no Egito, dele ir para a casa de Potifar, e toda aquela história surgiu desse mimo, dessa déficit de amor que Jacó ficou em dívida com os outros filhos. Nós sabemos que o final da história, o próprio José equilibra isso, quando ele perdoa os irmãos, ele traz o pai, e há uma reconciliação, e o tanque de amor dos seus irmãos é cheio pela misericórdia de Deus através de José. José compreende também toda essa história, não só o perdão de Deus, mas também a falta de amor, ou de equilíbrio desse amor com os outros filhos, que eram tão filhos quanto José. Então, nós sabemos que José tinha essa inocência do mimo. E uma pessoa mimada, ele passa até pelo um momento de, vamos dizer assim, de ingenuidade. Porque pessoas mimadas acham que ninguém deve criticá-lo, ninguém deve dizer coisas que não o agrade. Ou seja, passa por sempre ele quer ser dono da verdade e, ao mesmo tempo, ele quer sempre receber palavras positivas, né? Dentro da sua própria ótica. Então, o mundo do mimado é o mundo onde ele é o centro, né? Ele é o centro das atenções. Então, nessa noite eu quero falar de alguns pontos para você ver se você tem mimado seus filhos e quais são as reações dele para esse mimo. Então, eu escrevi alguns pontos que pode detectar se você tem o seu filho é mimado. Então, a primeira coisa é quando você diz não para o seu filho. Então, um filho mimado, ele tem dificuldade de receber não, né? Então, geralmente eles dão chilique. Se não conseguir o que querem, se não for sempre sim, eles vão começar a dar chilique, vão começar a espernear, vão começar a se rebelar, não é? E então, ela vai expressar a decepção quando você diz não para ela. Então, se você chama ele para jantar e ele quer pizza, por exemplo, e você não tem o jantar, e você vai dizer, não, você vai comer é o jantar. E aí ele vai espernear, ele vai... Então, as crianças mimadas, filhos mimados, eu vou falar de filhos, não de criança, eles têm dificuldade de receber não. Não parece uma rejeição, né? Não parece uma coisa de excluí-lo, de ele não se sentir amado. Então, eles sempre vão causar escândalos quando eles recebem o não. Agora, se ele cresce e ele continua tendo essas expressões e tendo esses chiliques e esses rompantes, mesmo quando cresce, chega a 15, 16, 17, 20 anos, é porque ele é mimado. Então, é um sinal que ele é mimado. Então, filhos mimados, eles sempre querem que suas vontades sejam sempre feitas, né? E a vontade dele tem que prevalecer. E isso costuma acontecer com esse primeiro indicador. Cristãos, irmãos, filhos, pequenos ou grandes, que têm dificuldade de receber não, não é? Tem gente que tem dificuldade de receber não do Senhor, não é? Os filhos de Deus, às vezes, têm dificuldade de receber não do Senhor. Aí eu penso assim, nós nos orgulhamos de não seguir a teologia da prosperidade, mas nós seguimos a teologia dos cristãos mimados, não é? Quando nós não queremos participar dos sofrimentos de Cristo, das dificuldades, não aceitamos quando Cristo diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, às vezes, a teologia dos cristãos mimados é a nova teologia hoje que vivemos. São cristãos que não querem
enfrentar as dificuldades e tem vamos dizer, essa dificuldade de enfrentar as coisas, de enfrentar as frustrações, né. E por isso precisamos dos psicólogos na igreja, né. Precisamos de alguém que cuide da alma desses irmãos. São os irmãos mimados. "Ah, eu recebi não de Deus, então estou frustrado. Deus falou comigo e tal, mas Deus, tinha dito, mas não deu certo. Mas será que eu ouvi Deus mesmo? E se Deus disse não, por que você continuou fazendo?" Então, às vezes, a teologia dos cristãos mimados, ela é a teologia hoje, atual, do nosso século. Vamos falar um pouco mais na frente sobre isso. Eh O outro ponto que a gente pode pensar sobre esse tipo de crianças, né, e quando eu falo criança, pode ser um cristão adulto que é criança, no comportamento. Eu posso pensar num filho de Deus que se sente mimado por Deus, porque às vezes um tempo na vida da gente que parece que Deus sempre diz sim, 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 e as coisas vão acontecendo, acontecendo, mas no primeiro caminho pedregoso, o primeiro espinho que aparece na rosa, o primeiro machucado, a primeira frustração que você tem, quando Deus manda você esperar, por exemplo, às vezes não é nem o não de Deus, Deus manda assim: espere", e aí você fica insatisfeito, né. Então, às vezes, nós vamos ver também crianças insatisfeitas, o tempo todo insatisfeitos. Então, crianças mimadas, cristãos mimados, filhos de Deus mimados, eles têm sempre a dificuldade de estar satisfeitos, né. As coisas nunca é suficiente, ele não tem um limite. Ele não tem um limite para o orçamento dele, ele não tem um limite para gastar o dinheiro, ele não tem um limite, e falando de criança, os brinquedos dele sempre ele quer mais brinquedo, ele quer mais coisas, ele passa a ser uma pessoa gananciosa, né, ele não aprecia o que tem, e ele sempre quer ter mais coisas, e perde essa habilidade de expressar gratidão. Eu lembro que a gente nas gerações passadas, nós tínhamos agradecer sempre o pão quando comíamos, quando íamos dormir, agradecíamos a Deus. Inclusive, para tomar banho também tínhamos que orar, né, entrar na água, tinha aquele episódio que você tinha que comer e tomar banho, você ia morrer, porque dá indigestão. Então tinha algumas superstições, mas para isso o povo tinha um temor de agradecer a Deus nos pontos principais, que era tomar banho, dormir e agradecia os pais, orava com os pais. Nós fomos perdendo esses hábitos bons com o tempo e passamos, e eu creio com o materialismo, com a facilidade de ter as coisas, sermos mimados na questão de estarmos satisfeitos, contentes com as coisas que temos, sem esse hábito ou essa mazela de ser ingrato e ser ganancioso, né. Outro dia eu vi pessoas entrando nessas correntes financeiras que existem, e elas tinham uma reserva boa de dinheiro e perderam toda a reserva por ser gananciosos. Crianças gananciosas se tornam adultos gananciosos, né, se tornam adultos gananciosos. Crianças insatisfeitas, eternos insatisfeitos, elas se transformam em adultos insatisfeitos, que não têm gratidão a Deus. Então, se dizer não é um problema para você, se você não está satisfeito, sempre um sentimento de insatisfação, isso é um indicador de mimo. Isso é você não está infectado com coronavírus, você está infectado com o vírus do mimo. Alguém fez que o seu comportamento levasse você a esse comportamento. Então o mimo é uma mazela comportamental, e alguém plantou isso em você. Então hoje nós queremos desmascarar os mimos para desmimá-lo, né. Uma criança quando mama, ela tem que ser desmamar, você já viu? Eu lembro que os meus filhos mamaram muito, a Anice está aí na live, ela pode me falar. Mas eu creio que o Micaías mamou quase 3 anos, o Caleb mais de 2 anos, e a Elisama mais de 1 ano e 6 meses. Então chegou um ponto que a gente tinha que desmamar o menino queria mamar. A minha tia, que morreu há uns anos atrás, mamou até 7 anos. Eu já falei isso na igreja, que eu mamei junto com ela, porque a minha mãe, foi uma época que ela não tinha leite, então a minha avó
minha mãe engravidou junto com a minha avó. O último filho da minha avó foi o primeiro da minha mãe. Então, eu sou filho da avó. Mamei na vovó até não querer mais. Mas teve um tempo de desmamar. Eu fiquei desmamado, desmamei logo 1 ano e pouco, e a minha tia mamou até 7 anos. Imagina uma pessoa mamando na teta da mãe até 7 anos. Então, tem gente que está assim, mimado porque está mamando ainda em coisas que já devia ter desmamado há muito tempo. E pensando que o peito gira em torno dele, não é verdade? Então nós gostamos de uma teta, não é? Desculpa a expressão, mas muita gente não sai da teta, né? A teta do governo, a teta da igreja, a teta dos pais, dele mesmo, né? Até ele se machuca, porque sempre a insatisfação leva à dor da alma, né? E isso vai criando outras mazelas, que eu não vou entrar nisso porque eu não sou um profissional da área. Mas daqui a pouco a Maria vai chegar aqui e vai me ajudar em algumas coisas, né? Pessoas mimadas, elas pensam que o mundo gira em torno dela. Então, se você tem dificuldade do não, se você está insatisfeito o tempo todo, se você acha que tudo gira em torno de você, se você é autocentrado, né? Tudo está centrado em você, tudo vem para você, não é? Eles não estão preocupados se incomoda os outros, desde que as coisas girem em torno de você. Então, às vezes, isso leva você a uma superioridade, achar que você é superior a todas as outras pessoas e achar que tem direito de tudo, né? E sempre essas pessoas que estão autocentradas, elas acham que devem receber favores especiais, né? E isso é transferível, porque às vezes uma pessoa na fila, ela chega lá e ela quer furar a fila. Ela chega no lugar e ela quer entrar no parquinho, tem uma fila para o parquinho, mas ela quer furar a fila porque ela acha que ela tem que ir primeiro, né? Então você vai ver essas coisas no dia a dia, numa fila com criança, num parquinho, e esses adultos se transferem no trânsito, não é? Nós vemos gente no trânsito, furando o trânsito, fazendo barbeiragem, porque acha que tudo tem que girar em torno dele, ele tem razão em tudo. Então, é um mimo, são pessoas que não têm equilíbrio nessa área. Então, e isso gera outra coisa, quando a pessoa acha que o mundo está em torno dela, esse mimo vai trazer outra situação, que elas querem imediatistas, são imediatistas, eu quero para já, eu não quero para ontem, eu quero para agora, né? Eu mesmo, eu estou falando de mim, eu mesmo sofro com isso, eu sofro com imediatismo, quando eu quero uma coisa, eu quero para agora, não quero para depois. Então eu tenho me policiado com isso. Porque isso gera irritação, não é? E você acaba ficando uma pessoa intransigente, né? Então eu perco a paciência, né? Pessoas que são imediatistas, eles não têm paciência, não é? De esperar que as coisas cheguem para ele. Então eles não se relacionam com essa coisa de esperar, né? Os pais não podem dizer assim: não, hoje eu não vou fazer isso, nós vamos fazer o mês que vem. Eu quero agora. Eu lembro que eu entrava na loja de brinquedo, quando meu pai era vivo, depois que meu pai morreu, minha mãe, e eu tinha que sair arrastado. Eu entrava no cinema às vezes com meus tios, eu fiquei com meus tios, e eu sei que a minha mãe está assistindo a live agora lá em Maceió, e assistia o cinema, aquele cinema de Kung Fu, de Karatê, aquele naquela época, na minha época de criança, eram os filmes que passava, Tarzan e aquelas coisas de aventura, e eu queria assistir outra sessão, acabou o filme. E eu falava para meu tio: não, eu quero outra sessão. Não, mas você vem amanhã, amanhã tem outra sessão. Não, eu quero agora. E eu ficava na porta do cinema, com os 2 pés na porta, e o meu tio tinha que me tirar nos braços, tinha que ir arrastado para casa, me levando, pendurado como um caranguejo no braço. Porque eu queria agora, não queria amanhã. E ele tentava me explicar, falava assim: não, mas não tem sessão agora, acabou o filme. E tinha às vezes que meu tio assistia a outra sessão, na outra sala, mas quando acabava a sessão eu queria agora, não, eu gostei, eu quero mais, quero mais.
Mas não tem jeito, vamos comprar pipoca, vamos comprar isso. Não, mas eu quero agora. Eu contei para vocês que uma coisa que impressionou lá no Shopping Cidade, um menino que queria um sorvete, a mãe comprou o sorvete, e a mãe estava sem dinheiro, ele queria outro sorvete. A mãe falou: "Não, você já comeu o sorvete". Mas ele falou: "Eu quero agora". E foi um escândalo aquilo lá, com o não dela, a insatisfação dele, não é? Essa questão, o mundo gira em torno de mim, e eu quero agora, eu quero para agora. A outra coisa que vai trazendo esse traço do mimo, é a dificuldade de perder. Dificuldade de perder. Pessoas mimadas não gostam de perder. Eu mesmo não gosto de perder. Então, pessoa eu lembro eu estou falando de mim porque já acaba com tudo. Na minha época de criança, e porque eu perdi meu pai, o que aconteceu? Meus tios me mimaram, minha mãe me mimou, os outros tios mimaram. Eu tive dificuldades, mas eu acho que eu fui uma criança mimada. E hoje eu estou me entregando. Chegar em casa, minha esposa vai me pegar. Mas tudo bem, em bom sentido, né? Então, o que é que acontecia? Quando a brincadeira não saía como eu queria, o que é que eu fazia? Desmanchava o brinquedo. E se a bola fosse minha, acabou o jogo. Porque eu queria a bola era minha, eu não perdia. Se eu não pudesse brincar, e se o meu time perdesse, eu parava o jogo, falava assim: não, o seu time é mais forte. Você botou o jogador tal, o jogador fulano, por isso que o meu time perdeu. Agora vamos mudar. Aí eu mudava o time, porque a bola era minha. O que acontecia, filho? Meu time perdia. E alguém falava assim: o time perdeu porque você é o perna de pau. Mas a questão não era se o time perdia ou não, a questão é que eu estava perdendo. Então, às vezes, a dificuldade dessa criança que não quer perder em nada, no futebol, em qualquer outra coisa. Nós vamos ver isso no time de adulto, não é? Nós tínhamos aqui o jogo do lado, aqui na quadra do lado da nossa igreja, e começamos a igreja, nós tínhamos os jogos, então dava confusão, porque ninguém tinha perder, não é? E às vezes eu, o pastor, era o juiz, né? O que é que acontecia? Eu levava todos os nomes, né? Pastor, o senhor pode sentar que o senhor não está fazendo as coisas honestas, não é? Então era difícil ser juiz num time de futebol cristão, porque os crentes são mimados e eles não querem perder, não sabem se relacionar com a perda. E isso acontece também com pastores, a ponto de nos envergonhar nas mídias, trazendo confusão uns com os outros, porque não sabe perder, né? Nós temos aí esses momentos. Mas não vamos entrar nisso. Eu prometi à minha família não me politizar. Então você vai ver lá no meu Facebook, eu arranquei todas as páginas de política, todos os assuntos, porque lá em casa me pegaram e falaram que eu não podia entrar nessas coisas, e eu entrei em acordo, não no início, mas depois eu repensei e tirei todas as minhas páginas politizadas. Amém? Então, a não ser pensamentos com política embutida, eu posso, como linguiça. Mas fazer uma carne de sol, não. Depois você vai entender isso. Agora, o fato é que eu não gosto de perder. E quem gosta de perder? Agora, isso foge dos limites, né? Se nós não ensinamos nossos filhos a lidar com as perdas, também as frustrações das perdas que vão sempre acontecer na vida, vai torná-los adultos imaturos e a ponto de levá-los a outras coisas, a crimes, a situações no trânsito. Pessoas matam os outros por causa de frustrações, atirem outros por causa que não sabe perder, e aí leva aquela situação simples para uma situação complicada. No casamento também, esse homem ou essa mulher vai se levar a outra consequência, porque numa situação, pessoas brigam dentro de casa, num churrasco, porque o outro brincando, e aí se agridem. Então, nós temos que corrigir isso agora, né? São sinais de pessoas mimadas. Pessoas mimadas, elas mesmo sabendo que é para desistir, elas não desistem de causas perdidas. Elas são geralmente pessoas insistentes, são pessoas intransigentes, né? Elas, elas vão usar uma coisa que chama técnica de manipulação. Você já viu isso? Quando eu criei os meus filhos, eu comecei a aprender. Eu tive uma aula no seminário sobre manipulação, até o 10º grau de manipulação. Um dia eu vou fazer uma live só sobre manipulação. Mas a criança manipula, não é? E se tem dois pais bananas, desculpe a expressão,
A manipulação é fácil, porque elas vão dizer isso assim, vão dizer assim: "Ah, não, é verdade, papai aprovou". E a mamãe, que às vezes não conversa com o papai, vai engolir a isca do manipulador. "Ah, foi a mamãe falou, papai, que ela aceita". Aí nós combinamos, nós começamos a ter filhos, nós temos 3, além dos filhos emprestados que nós temos, né. Eu nasci numa família de muitos primos, eu criei os meus primos, minha irmã que está aí assistindo a live, sabe que eu participei da criação dela, e eu sei como é criança, estudei psicologia de criança, quando a gente faz escola, tem a psicologia da criança, né. Se você conhece a psicologia da criança, você vai entender quem é o adulto, porque o adulto ele é o que vem desde a infância, é um investimento na criança pelos pais, e a história da criança geralmente se confunde com a história do adulto. "Ah, pastor, como você aprendeu isso?" Porque eu tive tanto psicólogo na vida, meu irmão, que eu paguei virando um psicólogo autodidata. Agora eu tenho uma perseguição de psicólogo. É a Maria, é a Giovana, é a outra lá do Obra Prima, né? É, a Mari, a Mary, é tanta psicóloga na minha vida, o Etienne, o Olinto, eles me perseguem. Então, desde a minha infância, Deus cuida de mim com os psicólogos. E eu fui aprendendo um pouco sobre mim, não sobre os outros, mas me autoanalisar, né. Isso me ajudou também como pastor, porque me ensinou um pouco da psicologia das personagens bíblicas, o traço psicológico deles, como porque eles agiram assim. Isso me ajudou também nos meus sermões e também na maneira de fazer a minha interpretações literais da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então, esses irmãos não desistem, eles vão manipular, né. Então nós temos que policiar isso. Como é que eu consertei isso? O casal conversando. Se o filho ou a filha pede alguma coisa, os pais conversam e o pai ou a mãe ou a figura de autoridade escolhida comunica a esse filho não ou sim. Conversei com seu pai, conversei com a sua mãe, nós combinamos que não. Não agora, esperar, pode ser depois, queremos fazer, mas não agora, e isso fecha a casinha da manipulação, não é? Agora, quando a mãe toma o lado do filho e briga com o marido ou vice-versa, aí ele fica sem vergonha, desculpa a expressão, mas o menino fica mimado, ele fica sem vergonha, ele sabe que a manipulação dele, ela é ela vai trazer sucesso para ele, vai ser bem-sucedido. Então nós temos que cortar essas asinhas da manipulação, né. Eles querem eles para conseguir o que querem, né, e eles não vão desistir, eles vão partir para esse campo da manipulação, para colocar o pai contra a mãe contra o pai. "Ah, pastor, mas seus filhos são adultos, eles fazem isso?" Fazem. Isso faz parte da natureza humana, meu irmão, né. Agora, como eu sou bicudo, eu grito lá em casa: "Não, não vai ser assim, vai ser assim", né. Aí eu vou lá conversar com a minha esposa, a gente conversa, e eu tenho ouvido tuberculoso. Sabe o que é ouvido tuberculoso? Eu consigo ouvir as coisas sem alguém falar. Então o pai atento, ele sabe, porque pelos gestos, né, pelos acontecimentos, nós vamos ver, nós não lideramos a casa, nós somos os homens, então nós temos que tomar uma atitude, não é verdade? A não ser que a casa seja casa de viúva, como a casa da Conceição. Quem manda é ela, não tem um marido ainda, né? Mas se Deus assim aprover, ela vai ter alguém para dividir isso com ela. Mas se tem um marido, nós já falamos sobre isso, ele é essa figura de autoridade. Mesmo que a esposa combine com ele, eu acho que deve ser ele o comunicador das decisões da casa. A não ser que ele autorize a esposa a falar por ele. "Não, filha, você vai lá e fala, seu pai pediu para mim falar." Mas o nome do pai tem que ser citado, não é? A esposa não pode dizer: "Ah, seu pai, o banana, não resolve nem isso, eu estou resolvendo." Não, não pode ser assim. Ou nem falar assim: "O banana deixou eu falar." Também não pode. Então, a mulher abacaxi e o homem banana tem que resolver as situações juntos, né, e trabalhar nesse pepino para que o filho não se transforme num adulto também manipulador, né. No trabalho ele manipule, não é. Aí vem os atestados médicos, e aí vai, não é.
porque não sabe dizer a verdade. Eu não vou trabalhar por causa disso. Não, eu quero ir para outro lugar, e eu não vou trabalhar, então ela leva um atestado. Então isso é uma manipulação também na vida profissional. Então a criança mimada vai se transformar num adulto mimado, vai se transformar num crente mimado. Glória a Deus, meu irmão. A última coisa que eu quero falar hoje, aí eu queria que Maria viesse, porque a gente vai fazer não tem como, a gente não tem duas câmeras, então ela vai ter que tomar meu lugar e falar, depois a gente voltar. Então vamos falar sobre esses pontos, ela vai fazer um arremate desses pontos que eu deixei, e ela está acompanhando aqui do lado, e depois nós vamos falar sobre desmimar, não é? Como podemos desmimar, podemos falar sobre isso, se der tempo, se não der a gente fala na outra live. Mas nós não queremos falar sobre desmimar. Se esse assunto está te interessando, dá um joinha aí, porque tem um cara que está entrando nas minhas lives e está dando sempre negativo. Eu não sei quem é ele, né? Mas Deus o abençoe, porque pelo menos eu sei lidar com a crítica, né? Glória a Deus. Então está me motivando, tentando me desmotivar, mas depois da tinta milagrosa que eu usei ontem, nada vai desmotivar. Vou continuar em frente, em nome de Jesus, e está amarrado esse dislike em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, a outra coisa é que crianças mimadas e adultos mimados, eles são interesseiros. Eu mesmo era interesseiro. Meu avô falava assim, vá olhar a sua tia se ele está namorando lá na praça. E eu dizia assim, o que é que eu vou ganhar com isso? Né? Nós vamos ver Davi. Davi era um cara interesseiro. Chegou lá, o que é que ganha para matar o gigante? Ah, não, você ganha o imposto da sua família, vai pagar mais, você vai casar com a filha Mical, você vai herdar a herança do rei, você vai sentar na mesa do rei. É beleza, aí é beleza. Então a tarefa é fácil. É só matar o gigante? Eu vou ganhar isso? Beleza. Então, quando meu avô dava um recado para mim, olhar minhas tias, estavam namorando ou tal, vovô, eu quero tantos real aí para comprar umas balas, tudo. Aí o que é que eu fazia? Ia lá para o namorado das minhas tias e falava, vovô mandou eu ir aí fiscalizar vocês. Agora eu tenho que voltar e entregar vocês. Agora, para mim não entregar, eu também quero uma vantagem. Então eu ganhava dos dois lados. Olha que caba safado que eu era. Se Jesus não tivesse me convertido, eu daria um bom político, não é verdade? Então eu ia para lá, para um lado, ou ia para o outro. Então crianças são exploradoras. Crianças mimadas, adultos mimados são exploradores, querem interesse. O que eu vou ganhar na igreja? O que eu vou ganhar de fazer isso? Trabalhar com pastor para quê? Aí o que é que eu vou ganhar? Não, papai, se for fazer uma tarefa de casa, eu tenho que ganhar uma bicicleta nova. Né? O pai manda fazer uma tarefa, o que é que eu vou ganhar? O que é que você vai me dar de especial? Então, às vezes, tarefas simples que as crianças estão aprendendo, e nós ensinamos elas a ser exploradoras. Nós ensinamos elas a, a, a subornar, não é? É um suborno. E elas aprendem suborno na infância. Quando nós damos algo a ela para ela fazer as tarefas, quando é obrigação dela fazer. Nós falamos sobre tarefas domésticas. Tarefa doméstica você não vai dar nada do seu filho. Vou fazer um lanche especial para você. Se você arrumar seu quarto, ô caba safado, o quarto não é você que dorme, é você que tem que fazer isso. É a criança que tem que aprender a arrumar os brinquedos. Não é? Como estudar. Se você passar de ano, vou dar uma bicicleta nova. Mas quem te passa? Não, é o trabalho dele passar de ano, meu irmão. Eu ganhava uma bicicleta todo ano, mas também não passava. Né? Porque eu sabia que a minha mãe não tinha condição de me dar isso. Mas prometi, se dá uma bicicleta nova. Se você passar de ano, vou dar um celular. Aí, sabe quando esse celular vai chegar? Nunca. E se chegar? Não é questão de dar ou não. É questão de barganhar com os filhos. Lógico que tem coisas especiais que você pode prometer. Presente especial no final do ano, um passeio com seus filhos, um investimento na família. Agora, tarefas, os filhos só fazem coisas em casa se der algo especial, né? Arruma seu quarto que mamãe vai te dar um Danone, né? Era melhor dar um cascudo. Então, cascudo é um cocão. Então, às vezes, você é responsável por mimar os seus filhos.
Aí a criança mimada se torna um jovem mimado, um adulto mimado, uma família com um pai mimado, que vai reproduzir filhos mimados. Amém? Glória a Deus? Então nós queremos desmistificar isso. Então, uma maneira de quebrar um pouco isso, uma boa notícia, é que ninguém nasce mimado, eu já falei isso. José, quando nasceu, não nasceu mimado. Ele não era culpado se ele nasceu de Bila, ou da outra mãe, de Zipa, ou de Raquel, né? De Lia, né? De Lia ou Bila, ou de Raquel. Então, Raquel era a mulher que ele mais amava. Ele ficou trabalhando para casar com Raquel. Ele tem um filho. Nós sabemos que ele tem José e o Benjamim, que são os 2 filhos de Raquel. Mas ele amava José. E José era o que recebeu a capa colorida, que recebia atenção. Só José tinha um relatório positivo. E os outros irmãos, mesmo que fossem errados, eles foram percebendo isso. E por José ser mimado, não estou dizendo que Deus não tinha um propósito na vida dele, eu acho que Deus tem propósito com todos os nossos filhos, e nós pais, como Deus, temos que equilibrar o jogo. Amém? Então é possível desmimá-los, é possível fazer uma transição disso. Ou você vai fazer agora isso com seus filhos, nessa quarentena, quem sabe, perceber algumas coisas e mudar, ou a vida vai fazer, né? José teve que ser desmimado pela vida. Todo o sofrimento de José trouxe ele uma maturidade que ele não teria na casa do seu pai. Ele sempre seria o filho predileto, ele sempre seria o protegido do seu pai. E Deus tirou toda a proteção de José, e ele passou por todos os quadros que nós sabemos para que ele se tornasse um homem adulto, um homem pronto para governar algo e para produzir uma nação, né? José, ele é um progenitor de uma nação, ele é um exemplo para a nação. Quem sabe nós não aprendemos como nação com José, né? Sabemos que Deus está desmimando a nossa nação. Nós sempre achamos que Deus é brasileiro, né? E gostaria que isso fosse uma verdade, já que Deus é Deus da humanidade. Mas, se Deus é brasileiro, então Deus está começando um processo de desmimar a nossa nação, de deixarmos de ser vitimistas, né? De deixar de pensar que nós podemos fazer qualquer coisa e Deus vai aprovar. Então agora eu vou sair dessa cadeira, não é? E eu vou pedir para a pastora Mariar vir e comentar o que nós falamos, amém? E depois eu volto trazendo um pouco fechando sobre a teologia do crente mimado. E nós fechamos isso como alvo de família. Alvo de família, a nossa convidada especial, a pastora Mariar, em nome de Jesus. Então, eu vou sair e ela vai entrar. Amém, queridos. Boa noite. É muito bom estar aqui. A paz do Senhor, né? Para cada um de vocês. Eu estava aqui no plantão pastoral, né? Vocês já sabem. E estou aqui todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas. E hoje se estendeu um pouco mais, então, pastor Vladimir achou por bem, né? Me incluir aí nessa live de hoje para estar trazendo uma palavra para vocês. Bom, na verdade ele já disse tudo, né? Já trouxe para vocês aí o que é um filho mimado, como ele é produzido nesse lar, né? Quais são as consequências disso. E eu concordo e confirmo, né, tudo que ele colocou para vocês. Então eu vou acrescentar um pouquinho. Eu até solicitei aí
Se alguém tiver alguma pergunta, pode até falar, o Mica acho que tem condição de olhar ali, e aí ele pode me passar essas perguntas, né? Porque nós podemos enriquecer mais aí, nós temos um tempinho. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele tem filhos amados e não filhos mimados. E eu sempre coloco que Deus, enquanto pai, ele é o nosso modelo também, né, de como nós vamos tratar os nossos filhos, educar os nossos filhos e disciplinar os nossos filhos. Então, Deus é o nosso modelo e ele é um pai que disciplina, né? Deus não nos mima, Deus nos ama. E Deus coloca muito claro isso na palavra quando ele coloca diretamente ligado o amor à disciplina, né? Então, quem é o pai, né, que diz que ama seu filho e não disciplina? Então, nós vemos aí que o nosso Deus, que é o nosso pai e que é o nosso modelo, né, nos ensina também isso. É dessa forma que nós vamos tratar os nossos filhos. Então, nossos filhos precisam de uma boa dose de amor, mas também de disciplina. E mimar um filho, né, não é amá-lo. Mimar um filho é exatamente o contrário, é um desamor, né? Porque aí esse filho não é disciplinado, esse filho não tem regras, esse filho não tem limite, né? Esse filho acaba sendo uma pessoa sem desorganizada e sem esse limite mesmo, até onde eu posso ir. Então ele se perde nisso, até onde eu posso ir? Como não foi dado esse limite a ele, ele sempre vai estar indo além. Então acaba sendo pessoas sem esse limite, né? Tudo muito exagerado, né? Tudo muito exigente e, como o pastor colocou, acaba gerando muita frustração. São crianças, adolescentes e adultos com dificuldade de ouvir um não, né? E como nós lidamos com isso, principalmente no nosso dia a dia e até com os nãos de Deus na nossa vida, né? Essa pessoa sempre vai ter essa dificuldade. E como foi colocado aqui, aí passa pelo quê? Pela birra. Existem pessoas no relacionamento com Deus que eles ficam embirrados. Eles falam, não vou conversar mais com Deus, aí agora eu não vou mais à igreja. Então, essas características dessa criança, desse adolescente mimado, é muito patente num adulto mimado. Então, nós, enquanto pais, né, aqueles que educam e disciplinam, eu sempre coloco, né, a mãe educa, o pai disciplina e os dois instruem a criança, né? Então, é dessa forma. Mas ali no acordo entre os pais, eles precisam achar esse limiar, né, que às vezes é muito tênue, mas esse limiar entre o amor, né, e o mimar. Claro que essa palavra também nós podemos considerar o mimo numa outra palavra, que o pastor até se referiu também, que é o presente, né? O presente ele faz parte de um relacionamento, por quê? Porque ele é uma linguagem de afeto. Mas o mimo, enquanto presente, ele também cabe enquanto uma criança bem educada e obediente, né? Nós não podemos ser pais que mimam os filhos com presentes, e aí eu estou falando de uma outra qualidade do mimo, que é no sentido da linguagem de afeto, de dar um presente, se é uma criança que está desobedecendo ou não está cumprindo com as obrigações e deveres, né, de cooperação dentro da casa ou com as suas atividades diárias, né? Então, o mimo enquanto presente, enquanto linguagem de afeto, ele é bom, ele é saudável, desde que essa criança seja merecedora. Quando nós olhamos o nosso Deus e Pai, é a mesma maneira. As misericórdias do Senhor são para sempre, o tempo todo, sobre a nossa vida, mas as bênçãos não. Então, misericórdia está sobre nós. Então, vamos pegar a nossa família. O seu filho, você, né, não deixa, não nega a ele o teto, o pão, né, a roupa, a saúde, a educação. Está ali o que ele precisa. Necessidades básicas. Mas o mimo, e no sentido das bênçãos, elas vêm sobre aqueles filhos que são obedientes, né? Então, volto a afirmar, nós precisamos aprender, né, com Deus como educar e disciplinar, como amar um filho.
E amar um filho não é mimá-lo, né? Porque aí realmente nós vamos criar monstrinhos, né? Reizinhos dentro de casa, que inverte os papéis, né? Ao invés de ter a figura de autoridade, pai, mãe, sobre essa criança, ela é que começa a mandar dentro dessa família. E nós sabemos o quanto isso é feio, né? Vocês já devem ter visto aí algumas situações, não só dentro da igreja, mas num ponto de ônibus, num supermercado, num sacolão, crianças, né, às vezes ali de 4, 5, 3 anos, mandando nos seus pais. E pior, os pais obedecendo, né? Então existe uma inversão de papéis que, além de perversa, né, ela é feia, né? Porque você vê ali quem que é o reizinho naquela casa. Então, é interessante que os nossos pais, eles acertaram muito conosco. Nossos pais foram pais, não sei vocês, mas os meus foram pais que educaram, disciplinaram, apanhei sim, né? Fui corrigida sim, e isso não me fez uma pessoa revoltada, não, né? Eu tive a disciplina e o amor em dosagem correta. E a única maneira, o pastor Vladimir vai complementar a palavra, mas um dos pontos, né, que para desmimar, né, é exatamente esse: dosagem certa de amor e disciplina, porque é o que os nossos filhos precisam. Se você for observar uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, né, ela te pede isso, né? Ela chega ali numa tomada, antes dela colocar o dedinho ali, ela olha para você, né? Então ela confia em quê? Que você a ama e que você vai colocar o limite. Então as crianças, elas exigem dos pais isso, elas pedem isso. Mas pais que são mimados, que foram também mimados, e pais imaturos acabam reeditando, né? E aí, como o pastor colocou, reproduz essa história, né, de também ter filhos mimados. Hoje nós sabemos que, por muitas vezes, a necessidade dos pais passarem mais tempo fora de casa, trabalhando, né? Tanto o pai quanto a mãe, acaba criando um sentimento de culpa, né? A angústia de não estar adequadamente educando esses filhos, acabam terceirizando esses filhos para a igreja ou para a escola, enfim. E esse sentimento de culpa gera uma permissividade, que faz também com que esses pais, ao chegarem em casa, né, ao invés de educar e disciplinar, não, eles acabam por fazer a vontade dos filhos, né, porque eles estão se sentindo culpados por não oferecerem ao filho exatamente tudo o que ele precisa, né? E aí, ao invés de dar o que precisa, eles vão além. Tem uma frase que diz: os seus filhos não precisam de presentes, eles precisam da sua presença. Então, pai e mãe, que pode passar o mais tempo possível com os seus filhos e com os seus papéis adequados, sem inversão de papéis, vão aí ter filhos bem educados, né? Filhos amorosos, né? Como o pastor falou, vai ser filhos amorosos e não filhos interesseiros, né? Tem criança que o pai chega em casa e fala assim: o que você trouxe para mim, né? Ao invés de falar: não, pai, mãe, que bom que você chegou, né? Então nós vemos aí algumas características e o que isso vai provocando nessas crianças, né? Então cabe a nós, como pais e também como pastores, pastor Vladimir está aí esse mês, né, com essa série de álbum de família, aonde que está sendo muito edificante para todos nós. Agora, a ideia é pegar isso e começar a praticar. E praticar sem culpa, né? Praticar sem culpa. Nós sabemos que a reeducação, ela é dolorosa. Ela é dolorosa para você e dolorosa para esse filho mimado. Não é fácil, não. Mas a partir de hoje, a sua tomada de decisão de começar a fazer diferente, né, tá sempre em tempo, né, de consertar isso, né? E isso é muito bom, porque nós vamos ter depois adultos saudáveis, adultos que sabem lidar com o não, sabem lidar com as frustrações, né? E por isso adultos mais responsáveis também nas suas escolhas. E claro, sem reproduzir essa
essa questão de mimar, né, adoecendo esse filho. Amém? Mica, tem alguma pergunta? Não? Então tá. Estou à disposição de vocês, né, Deus os abençoe, e aí o pastor Vladimir é, uhum, tá. Aí vocês podem deixar as suas perguntas, porque elas vão ficar registradas, né, depois eu posso entrar em contato com vocês e responder, ok? Deus os até durante, porque ainda nós vamos ter mais um tempinho. Deus os abençoe, queridos. Olha eu aqui outra vez, povo de Deus. Como a tinta faz mágica na vida da gente. Você viu como eu estou alegre? Parece que eu remocei, não é verdade? Espero que vocês estejam. Eu estou me sentindo como um pirata, o Barba Negra. Hoje eu queria fazer uma máscara pequena para colocar no olho esquerdo. Mas depois eu desisti dessa ideia maluca, porque eu achei que era um mimo também que eu estava sentindo, né? Imagina eu pedir a Nice para fazer isso, já que eu sei que ela costura, mas não ia dar certo. Imagina se eu saísse de máscara de florzinha e um tampão negro no olho esquerdo, né? O máximo que eu ia conseguir era uma vaga de deficiente lá no BH, onde eu ia comprar, fazer as compras. Mas não deu certo essa ideia e eu saí dela. Voltando à nossa história de mimo, etc., eu queria ler um texto que fala sobre paz. E esse texto está aqui em Filipenses 4, versículo 7. Né? Filipenses 4, no versículo 7. E ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, eu quero falar da paz. Jesus falou que ele daria a paz aos cristãos, não como o mundo nos dá. A paz de Jesus é diferente. Ela guarda todo, ela excede todo o entendimento, ou seja, não tem explicação porque sentimos paz, sentimos a presença de Deus. Não há paz sem a presença de Deus, nem no lar, nem fora do lar. Então, às vezes, nós excluímos Deus da nossa criação dos filhos. Ou comentamos que somos cristãos, que nossa casa é cristã, é de Deus, mas no nosso procedimento, nós não somos convencentes com nossos filhos. Estou falando conosco mesmo. Somos religiosos. Estamos na igreja, vamos para a igreja tal, mas dentro do lar é onde nós nos revelamos, não é? É onde há transformação. Se somos ovelhas ou se somos lobos. Se os nossos filhos são ovelhas ou são lobos. Se eles são maduros na fé, eles se converteram, ou apenas há um mimo religioso na vida deles, produzido pela nossa própria história ou vida. Então, falando de desmimar, eu coloquei algumas coisas aqui que a gente pode desfazer um pouco isso. É o antídoto. A pastora Maria falou, me ajudou um pouco na questão do que nós vimos, o bojo, né? E ela vai comentar isso que eu vou comentar agora junto comigo. Daqui a pouco nós vamos ter mais câmeras e eu creio que vai ser bom, porque nós vamos fazer um programa aqui, quem sabe chamar o tio Uli com os bonecos, né? E eu já sou um boneco, mas o tio Uli é outra coisa. Então, não vou dizer que sou um gato agora, porque eu pintei a barba, mas um boneco, sim, né? Só a minha esposa que acha que eu sou um gato. Fala aí que eu sou um gato. Miau, não é? Então, estou brincando com você, querido. Então, a primeira coisa para que podemos aprender como pai e com pastores, porque pastores são pais, nós temos a figura padre, pastor, a raiz é a raiz de pai, é aprender a não ceder com facilidade, ao não, a esse não. Porque quando o filho ele começa a fazer pirraça, essas coisas todas, a gente às vezes para se livrar do abençoado, a gente diz sim. Até para o meu cachorro, se ele começa a insistir, a gente dá biscoito e tal. Então, a gente não ceder com facilidade já é uma coisa boa, né?
Se você não cede com facilidade, se você cria limites, define limites para ele, e você não cede desses limites, os limites estão lá para ser obedecidos, uma vez estabelecido um limite, ele tem que ser obedecido, né. Então sua casa não é uma casa sem limite, seus filhos têm que obedecer limite, que hora vão dormir, que hora vão acordar, blá-blá-blá. Lógico que nessa quarentena nós estamos relaxando, os meninos estão dormindo mais tarde, acordando mais tarde, mas isso não é uma regra geral, tem escola, tem trabalho, tem um monte de coisa, então as crianças estudam. Então, o que nós temos, qual o antídoto que eu penso? É que nós temos que inculcar na vida dos nossos filhos, porque eles querem receber sempre e dizer não, para eles lidar com a frustração da perda, é aprender como Deus falou, é melhor dar do que é melhor receber é melhor dar do que receber. Então, se nós ensinamos eles que ações de misericórdia, ações de ser solidário com as pessoas, isso vai ajudar, não só os limites, mas tentar ter uma conexão com seu filho, de conversar com ele, que é mais prazeroso dar e ter para dar e ser generoso, né, do que ser ganancioso. Então, dar é melhor do que receber. Então, para isso, o outro antídoto, a vacina do antivírus do mimo, é tentar praticar a gratidão, aquilo como família, né? Agradecermos as coisas materiais que temos. Se o filho vê o pai toda hora falar assim, esse maldito carro velho que eu tenho, eu queria um novo, e às vezes o pai quer sacrificar a família inteira para ter um carro novo, os filhos vão aprender que ele não é grato, né? Agora, se nós aprendemos a ter gratidão pelo que temos, e não é errado ter alvos novos, de coisas novas, de coisas boas, não é errado, mas você não pode criar um clima de ingratidão, né? Os filhos também vão ficar ingratos. Então, ser grato pela roupa, ser grato pelas coisas que tem, né? Por tudo na vida, pelas coisas simples. Então, é tentar mudar o foco daquilo que eu falei, em que o centro é a pessoa, autocentrado nele, eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim, e mudar o foco para nós, somos, é para a gente, é para a família. Então, mudar da primeira pessoa para a terceira pessoa, somos nós, né? Então, eu quero só para mim, mas aí o pai começa a ensinar que é o coletivo, não é individual, não é você, é todos nós. Então, outro dia uma pessoa me ligou falando assim, pastor, eu não quero compartilhar a minha renda com meu marido. E eu fui assertivo com ela em todas as coisas, assim, concordei com ela em todas as coisas. Mas quando entra uma renda na família, ela é da família, não é seu. Lógico que você tem autonomia sobre isso, mas quando você tem uma renda e você não tem outra família, você não é casado, por exemplo, ou se a mulher ganha uma renda, o marido, aquilo é renda familiar, é para atender o nosso, não é? E se trabalha cada um separadamente, aí vai ter problema. E às vezes os filhos aprendem essa questão do egocentrismo, porque todos são egocêntricos. Então, trabalhar isso, né? Então, trabalhar os sentimentos, trabalhar o que o outro está sentindo, né? Porque senão não é grato, nós começamos a não ter gratidão nenhuma, né? E não saber celebrar os acontecimentos, né? O que aconteceu de bom hoje? O que aconteceu de bom hoje para nós, né? Nós podemos pensar isso. Então, eu lembro que quem medita na palavra todo dia, ela geralmente, nós temos até a família online, é o altar da família online, e a minha família faz na quinta-feira às 8 horas, e nós temos uma oração feita por um grupo da igreja que chamamos de casa de oração online. Mas a intenção dela é incentivar o culto doméstico, né? E lá, nesses dias, nós estamos sendo gratos. Minha família no altar, a pastora Maria me lembrou.
E lá na minha casa nós estamos aprendendo a ser grato, porque nós estamos orando uma quarta-feira, uma quinta-feira, 8 horas, e na outra quinta nós estamos colhendo frutos. Por exemplo, nós oramos sobre uma situação. Aí quando foi na outra quinta, nós percebemos que essa situação aconteceu, que Deus atendeu o nosso pedido. Então nós somos gratos. Senhor, obrigado pelo pão, obrigado pelas situações que foram resolvidas, obrigado por esse dia. Então, como família, a gente se reúne para agradecer ao que está acontecendo. Então, falando de nós nos unimos, né, para fazer algo juntos. Então, os pais devem incentivar para isso. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos reunir, né? Os pais têm que estar próximos. Tanto essa proximidade limpa desmascara, né? Nós temos hoje uma sociedade mascarada pela a questão do momento atual, mas nós temos que ter uma família desmascarada dentro de casa. Você não precisa. O governo falou assim: use máscara dentro de casa. Tem esse edital? Não vi. Dentro de casa você não precisa usar máscara, nem a máscara por Covid e nem a máscara de quem você é. Então, quando você se senta para brincar com seu filho, para perguntar se ele está bem, para levar um café para ele, você quer fazer o quê, como é que está, e até discutir algo que você discorda, isso desmascara. Meu pai é assim, não adianta. Meu pai não é uma pessoa a cada dia. Ele é essa pessoa. O meu filho é essa pessoa. Então, a primeira coisa é praticar gratidão como família. A terceira coisa que nós colocamos é que as crianças, e quando eu falo criança, estou falando de modo geral, criança, adolescente, jovem e o adulto da criança, é ter consideração pelas outras pessoas, desenvolver essa consideração, né? As outras pessoas são importantes. Você não pode passar por cima das outras pessoas para obter o que você quer. Então nós temos que ensinar isso, não é? Que as pessoas são importantes. A quarta coisa é ajude aos seus filhos a apreciar as pequenas coisas da vida. Mostrar que há coisas mais prazerosas, né? Às vezes o que acontece às vezes eu vejo é uma massificação dos pais para os filhos ser bem-sucedido profissionalmente. Então os filhos estudam inglês, francês, faz escola, faz isso, faz aquilo outro. Os filhos não estão mais em casa, eles estão naquela correria. E eles perdem a alegria de apreciar a vida, de passear, de ver a natureza, de estar com os pais, de estar com os amigos, de estar com o parente. Relacionamento social. Hoje nós estamos em isolamento social por imposição de uma enfermidade. Mas às vezes nós nos isolamos da família e dos amigos por alvos que perdemos a vida inteira, né? Eu mesmo já me isolei 1 ano, 8 meses para fazer vestibular na minha época. E fui aquele talibã, aquela pessoa que fora de limite. E essa lacuna de não ter adolescência, de não ter juventude por propósitos exagerados, essa falta de equilíbrio me trouxe lacunas, problemas psicológicos, eu perdi aquele momento da minha vida. Infância não volta mais. Adolescência não volta mais. Juventude não volta mais. Ser velho e querer ser jovem, hoje nós encontramos adultos que estão com 50 anos e se vestem como adolescentes. Se comportam como adolescentes porque não tiveram adolescência. Então, cada faixa da vida, ela tem que ser vivida. É o que nós passamos. Ah, mas a criança está fazendo, mas ela é criança. Ah, mas ele está fazendo isso, mas é a fase dela. Ah, não, mas ela é jovem. O ruim é um adulto que já devia ter desmamado, está mamando no momento que ela já pode ter desmamado há muito tempo. Então há um desequilíbrio. Então, se você ensina os seus filhos a apreciar o momento da vida, na idade que eles estão, não estou dizendo para deixar ele à toa, eu estou dizendo para ter equilíbrio, para ensinar eles a apreciar, mostrar os prazeres das pequenas coisas, a alegria, curtir a natureza, passear, brincar. Hoje as crianças, a maioria, para ter sucesso na vida, eles não brincam mais, estão estudando, fazendo leitura. Ah, meu filho estuda na escola particular tal, e massacra o menino com um projeto de vida que não é do menino, é dos pais. E não perde o tempo de sentar com o filho e descobrir a vocação dele. Descobrir.
Eu lembro que com 6 anos eu já gostava de desenho, gostava do visual, né. Eu não gostava de escrever, eu gostava de desenhar. Eu não aprendia quando pastor, eu era uma pessoa visual, sou uma pessoa visual ainda. Eu gosto mais de um livro de gravura do que ler muitos textos. Uma imagem fala mais por mim do que milhares de textos. Então sou uma pessoa observadora, eu consigo observar coisas de longe. Então meus pais não tiveram essa oportunidade de descobrir isso, esse talento, esse dom natural que Deus nos dá quando nós nascemos. E às vezes muitas pessoas, crianças, fazem faculdades e descobrem que aquilo não é o que ele queria. Porque era o sonho do pai, era o sonho do tio, era o sonho do avô, mas não era o talento dele, não era que era um sonho dele, nem sabia qual era o sonho dele. Ele precisa que o pai descubra qual é o talento dele, qual é o dom natural. Ninguém nasce sem dom. Nós não nascemos mimados, mas nós nascemos com a marca de Deus na nossa vida. Eu lembro que meu avô fez só o primeiro ano, ele sabia só assinar o nome. Ele copiava o nome, não sabia ler, sabia fazer conta, mas não sabia ler. Mas ele fazia fogos de artifício. Ele tinha fórmulas químicas para fazer fogos de artifício. Imagina uma pessoa leiga ler aquelas fórmulas matemáticas para saber o tempo de um balão subir com cores e explodir no tempo que precisava, as girandas de fogos, e ele sabia o tempo, o estupim que usava, a bomba. Ele era um leigo, ele aprendeu isso como? Não foi uma faculdade, não é? Não foi. Então há dons que estão dentro das pessoas, que Deus coloca, ele imprime uma marca de talento dentro daquela pessoa natural. Tem pessoas que nascem com ouvido absoluto. Aí ele fala assim, nasceu com ouvido absoluto, né? Eu digo que eu nasci moco, surdo para música, apesar de eu gostar. Mas tem gente que nasce com aquele talento. Então nós precisamos descobrir quem são nossos filhos antes de imprimir nele mimos e coisas que vai mascarar quem realmente eles são. Então esse é o nosso pensamento. Então nós temos que separar tempo diário para conviver com nossos filhos, gastar tempo com eles, sentar com eles, para descobrir quais são os talentos, os dons e quem eles são, quem que Deus, já que os filhos são herança do Senhor e são presentes do Senhor, então o Senhor, ele imprimiu algo na vida dos cristãos. Quando falamos que Deus tem que nos dar dons espirituais, mas Deus usa os dons espirituais dentro de dons naturais. Então você cristão, trabalhe com seus filhos como Deus o Pai está trabalhando com você. E como a pastora Maria disse, Deus, ele trabalha com filhos amados. E ele não quer te mimar, porque ele sabe que o mimo vai fazer que você passe com maior dificuldade pelas etapas da vida. A vida é como um videogame, ela vai passando por fases, fases vai chegando. Amém? Amém? Então essa conexão dos pais com os filhos é importante, se aproximar dele e comunicar os limites, se aproximar dele e trabalhar essa questão da gratidão, se aproximar deles e ensinar a consideração, a solidariedade ou a consideração com as outras pessoas. As outras pessoas são importantes. Mesmo não sendo crente, essas pessoas, elas também foram compradas por Deus. Jesus morreu por elas também. Elas têm um valor, talvez elas não aceitem nunca Jesus, mas mesmo que ela não aceite Jesus, mesmo assim o que foi feito na cruz está consumado e Jesus morreu por elas também. Esse presente da salvação já foi dado. Agora cabe cada humano, cada pessoa da humanidade aceitar ou não. Mas isso não anula a cruz para qualquer habitante da terra que nasceu, que está nascendo ou que vai nascer. Então nós temos como cristão ensinar essa consideração não só por essas pessoas, mas pelo que Cristo fez na cruz, por elas. E por isso a igreja existe, né? Então a outra coisa é ajude se aproxime do seu filho para que você ensine ele a dar valor às pequenas coisas da vida. Nós temos uma tendência a desprezar as pequenas coisas, né? E a gente precisa aprender isso, aprender cada momento. Concluindo essa noite, eu queria falar sobre os crentes mimados. Falei sobre José,
Mas o crente mimado, geralmente, ele entra pela área do conforto. Tanto as crianças entram para o que é mais confortável para ela, né. Então os crentes também é assim, o que é mais confortável para mim. Não vou pegar um ônibus para ir na igreja, porque não é confortável, né, é desconfortável, aí o culto demora, né. Então, Jesus passou por todas as coisas, a vida dele não foi confortável, ele foi para a cruz, ele foi ignorado, ele foi rejeitado pela própria família. Jesus não fez a missão dele porque era confortável, mas ele teve os sofrimentos de Cristo. E como cristãos, nós não fomos chamados para ter uma vida gostosinha, confortável. Nós somos chamados para ser filhos de Deus. E não vai ser o desconforto que vai tirar a nossa obrigação de seguir a Cristo. Então tem pessoas que estão assim. Então, o nosso conselho é que você deixe de ser mimado, né? Deixa de querer só conforto. Enfrente as situações mesmo que seja desconfortável. Ele não me chamou você ou outros irmãos para viver essa vida para o conforto. Ele nos chamou para ter uma vida de servo. E a vida de servo é uma vida de trabalho. A pastora Mariana está aqui atendendo para ser confortável. Confortável é estar em casa. Mas Deus nos chamou para servi-lo, para ter uma vida de trabalho, né? Então, por isso, pessoas mimadas são pessoas acomodadas, centradas nelas. Então, nós precisamos sair desses confortos, desses auto prêmio, né? Nós nos autopremiamos. Então, nós precisamos trabalhar e aí Deus nos libera para algumas folgas, para algumas férias. Mas o tempo todo nós estamos trabalhando. Então, por que eu estou fazendo essas lives sobre família? É porque mesmo em casa, você não precisa se acomodar, né. Eu até falei domingo sobre isso. Eu achei uma frase, assim, sensacional que dizia assim: "O sofá te traz a comodidade, mas eu prefiro ser jogado num precipício para aprender a voar". Então Deus, às vezes, nos faz passar por essas fases de desconforto para desmontar a nossa religiosidade, que geralmente é produzida por esses mimos. Se José, se José foi mimado por Jacó, Jacó foi mimado por Rebeca. A história de José, de Jacó e Esaú é que o Jacó era o filho da mamãe, né? Quando ele engana a Isaac, o seu pai, ele era o filho preferido da mamãe. Quem fez o guisado foi a mamãe. Quem levou ele para receber a bênção no lugar de Esaú foi a mamãe. Quem ensinou o caminho de ser enganador foi a mamãe. De ser manipulador foi a mamãe. De receber o prêmio que não era dele foi a mamãe. Agora, quando ele foge, sai do conforto da mamãe, aí ele vai dormir no travesseiro de pedra. Ele vai ouvir Deus e vai barganhar com Deus, porque era o que ele sabia. Mas ele encontra um outro enganador, que é o seu sogro chamado Labão, que o engana, que o rouba, faz aquela coisa toda. E vocês estudam a história de Jacó e vocês vão ver que eles passaram, Deus trouxe desconforto para a vida de Jacó, para limpar ele desse vírus chamado mimo. Ele precisava deixar de ser um cristão mimado para ser um filho de Deus amado. Ele tinha que aprender o amor. E às vezes, para aprender o amor, precisamos passar por um batismo, que é o batismo de fogo, é o batismo de sofrimento. A igreja brasileira vai passar por esse tempo, meu irmão. Como profeta de Deus, eu estou falando isso. A igreja brasileira vai passar por um tempo de desmimar, de Deus fazer o fogo dele vir e limpar a nossa vida. Não é só batizado no Espírito Santo, mas é ser batizado no fogo, batismo de sofrimento. Para que esses mimos religiosos, os mimos que nós aprendemos durante a nossa vida cristã, ou a nossa infância, possa sair para dar lugar a um crente, a um vaso que possa ser usado realmente por Deus. Amém, amados?
Então, pare de ficar inventando desculpas, porque nós inventamos desculpas de todo lado para não servir a Deus. Eu vejo muitos irmãos inventando desculpas de não servir a Deus. Ah, eu vou faltar o culto, eu não vou fazer nada, né? Então, crente mimado, ele cria a zona de conforto. Então, o chamado é para sair da zona de conforto. É para não parar de trabalhar. As bênçãos só chegam, e nesse tempo do batismo de fogo, as bênçãos vão só chegar para aqueles que não pararam de trabalhar. Né? Se José saía lá do trabalho dele com as ovelhas para fofocar ao papai Jacó e parava de trabalhar, ele aprendeu na prisão com o carcereiro que ele, para ser abençoado e ser aceito, ele não poderia parar de trabalhar. Quer ser abençoado, meu irmão? Então, não pare de trabalhar. Quer ser abençoado, meu irmão? Não pare de servir a Deus. Eu não paro, eu não vou parar. Né? Eu sou a resistência. Quando eu falo a resistência, não é resistência de um lado político. Quando eu falo a resistência, é ficar forte para continuar servindo a Deus. Continuar trabalhando. Né? Então José aprendeu na prisão esse desmimar. Deus desmimou ele, falou assim, você não vai parar para focar, você não tem como focar. É trabalhar, ou você trabalha ou morre na prisão. Então, o batismo de sofrimento de José ensinou ele a trabalhar mesmo na prisão. A quarentena é uma prisão, não é? Então todos têm que trabalhar. Deus só vai abençoar quem trabalha. Deus chamou alguém sem trabalhar? Deus chamou algum profeta que não trabalhasse? Deus chamou algum homem de Deus na Bíblia que não trabalhasse, que não gosta, um preguiçoso? Lógico que não. Um mimado? Lógico que não. Se ele chamou, foi para trabalhar nele. O nosso chamado é para isso, meu irmão. Não é? Então nós temos que sair dessa zona de conforto. Então o cristão mimado é a ideia do bem-estar, né? Do bem-estar cristão. Tudo Deus tem que fazer para o meu bem-estar. Não é para o bem-estar do reino, é para o meu bem-estar. Mas é você que tem que trabalhar para que o reino seja implantado na terra. A Bíblia diz que o reino de Deus é ganho com força, com resistência, com trabalho. Nós vamos trabalhar. E é isso que Jesus tem nos ensinado. Então, não há nada que aconteça na vida da gente, né, que possa nos tirar do trabalho. Não são as circunstâncias que estão acontecendo que vão nos fazer acomodar. Não vão fazer as dificuldades, né, que acontecem, elas não são para desmotivar, mas creia que é Deus trabalhando para descascar o crente. Né? O mimado é aquele que tem a casca fina. Me chamam de rústico. Né? Alguns irmãos, o irmão Hermes falou um dia para mim, eu gostei tanto. Ele falou assim, o pastor é rústico. Mas eu pensei direitinho o que é que ele tem a dizer. Eu não tenho a pele fina. Né? Eu sou casca grossa. Eu fiquei doente e não parei um dia de trabalhar. Eu trabalhava lá com a sonda, tudo, eu estava trabalhando. Meus filhos sabem disso. Estava criando um gato, criando um cachorro, falando com os irmãos. Pastor, você não está dando? Não, filho, estou trabalhando. Então, o crente, para desmimar, Deus tem que mudar a pele dele como uma águia. Ele tem que ser casca grossa. Tem que aguentar, o couro da vida. Gente mimada é casca fina. Tudo é ai, ai, ai. É cheio de mimimi. Cheio de conversa mole. Então você precisa ter casca grossa, meu irmão. A pele mais grossa para aguentar o trabalho, aguentar o momento da vida. Então o que é que Deus está fazendo com o coronavírus? É que a igreja pegue essa carona e saia do mimimi, saia dessa pele fina, desse ai, 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 desse momento de se colocar no conforto, ou querer conforto, e regaçar as mangas para o trabalho. Trabalhe com a sua família, trabalhe com seus filhos, trabalhe para o Senhor. Nós, a Igreja Batista da Lagoinha em Santa Mônica, não vamos desistir de você. Também
não vamos desistir da igreja, vamos continuar, né? Eu podia continuar um bom velhinho de barba branca e eu podia ter, quem sabe, 25 de dezembro, me candidatar para trabalhar no shopping da cidade como Papai Noel. Mas eu escolhi colocar uma tinta mágica e reinventar para poder continuar, amém? Me senti bem, me senti jovem e vamos nos reinventando cada dia com Cristo, amém? Então, se você recebeu uma capa colorida, entenda que isso não é o arco-íris. É um chamado de Deus para você trabalhar, para você ser servo, para você servir na sua casa. Mesmo que você esteja impedida de sair para trabalhar ou estar fazendo plantão, se você é de uma área que é essencial e você está podendo trabalhar, trabalhe com o Senhor. Mas se você está em casa ainda e privado do trabalho, trabalhe em casa. Comece com a sua casa. O julgamento de Deus começa na casa do cristão. Então é um tempo assim que não vai voltar. Você pode ter saudade desse tempo de colocar a casa em ordem. E é isso que nós queremos. O álbum de família é apenas um momento de refletirmos sobre a nossa vida individual como cristão, mas também a nossa vida em família. Eu quero orar por você, querido, que hoje me ouviu, eu, pastora Maria, e continuaremos com essa série, concluindo no próximo quarta-feira, álbum de família. A pastora Maria também vai ser a convidada especial para trazer uma palavra para a gente. Quero orar por você, espero que tenha sido, no mínimo, instigante. Me perdoe pelas brincadeiras, mas eu sou assim mesmo, né? E preciso ser para me tornar mais livre e mais feliz. Eu te abençoo, quero orar por você. Se você é da nossa igreja, se você faz parte da nossa comunidade, ou se você está entrando agora e quer colaborar conosco, vai passar aí as nossas contas para que você possa nos ajudar a manter o nosso templo e manter a nossa casa aberta. Lembrando que domingo é Dia das Mães, nós teremos um culto especial e se você quiser participar dessa reunião presencial, temos poucos lugares, pouco mais de 60, e você deve mandar um e-mail para mim, um WhatsApp para mim, uma mensagem, está aí meu telefone, falando que você vem, quantas pessoas vêm com você, até que a gente trabalhe e conclua a lotação. Vamos fazer um link, mas não vamos ficar só com o link de inscrição. Vocês são mais chegados a mim, você já pode ir mandando para a gente ter uma ideia e o comprometimento é melhor do que uma inscrição fria, porque às vezes se inscreve muita gente e não vem aquelas pessoas que se inscreveram e ficam os lugares vazios, né? Então nós vamos fazer essas duas coisas. Temos a inscrição para domingo, mas ao mesmo tempo eu estou pedindo para que as famílias da igreja me comuniquem quantas pessoas vêm para a família. Nós temos, acho que 10 famílias comprometidas, mas eu creio que precisa mais pessoas para a gente concluir a lotação. Quero orar por você que precisa de Jesus, que quer Jesus hoje, que volta para Jesus, ou que Jesus falou com você e que ele possa aplicar tudo que falamos nas nossas vidas. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que foi falado. Continue, Senhor, ministrando o teu amor. A palavra diz que o Senhor já derramou o seu amor em nosso coração, que a fé opera pelo amor. Então, Senhor, que a fé continue sendo a alavanca das nossas vidas, para nos tornar não adoradores do conforto, mas servos autênticos do Senhor, trabalhando pela causa do Evangelho. Como o apóstolo Paulo diz, por essa causa nos colocamos de joelho, e por essa causa que é o Evangelho, nós servimos a Cristo. Eu abençoo a igreja do Senhor, a igreja, os irmãos aqui de Santa Mônica, e todos aqueles que estão assistindo, e de alguma forma, onde chegar essa mensagem, essa participação hoje, que de alguma forma o Senhor possa, pelo menos, trazer um pensamento bom ao coração desse amado e dessa amada. Eu abençoo a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém.